Capítulo 6. Esperança. Nesse capítulo, tratarei sobre um combustível essencial em nossas vidas, a esperança. Segundo o dicionário digital, esperança é um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinal de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada irá acontecer. A esperança pode ser fundamentada, ou seja, realista, ou baseada em algum tipo de utopia, algo que dificilmente será algum dia alcançado. A força que vem da esperança é poderosa e extraordinária. Óbvio que muito mais que um conceito gramático, esperança é uma força interior que nos conduz ao amanhã. É impossível pensar na palavra esperança sem pensar em amanhã, sem pensar em um futuro melhor. Lembro-me do povo no Egito. Depois de sair da situação de castigo e escravidão, eles estavam cheios de esperança de uma nova vida, cientes de que estavam indo embora sob uma promessa e também impactados por terem experimentado sinais e milagres como jamais havia na história. As pragas que assolaram o Egito tinham por objetivo não apenas a castigar Faraó, mas também apresentar ao povo a grandiosidade do Deus hebreu, o grande Eu Sou. Diante de tantas maravilhas e manifestações do poder de Deus, a fé e a esperança daquele povo foram fortalecidas, e essas experiências marcaram e imprimiram em suas lembranças a soberania de Deus e seu poderio, tanto na terra quanto no céu. Deus tinha o poder para livrá-los da escravidão, para além da própria realidade. Deus ainda tem o poder para nos libertar de toda a escravidão, de qualquer prisão. Quando você se joga em Deus e acredita que mesmo estando no deserto, não precisa ser governado pela sua trajetória de tristeza e dor, nem ser condicionado por uma mentalidade de cativo a vida toda, só porque viveu um tempo na escravidão, Deus tem uma nova proposta de vida a você. O povo hebreu, já no deserto e livre das garras de Faraó, livres para voar e viver uma nova história, ainda assim estavam com suas mentes presas ao seu passado. Eram tão fortes e tão vivas as lembranças dos açoites, das humilhações e feridas, as correntes, que não conseguiram olhar para frente, para a terra que manava leite e mel. Não conseguiam vislumbrar a promessa. Ficamos perplexos quando pensamos o quanto aquele povo murmurava e não conseguia se alegrar no processo rumo à promessa, nem perceber a magnitude do milagre. Muitas vezes fazemos exatamente como eles, quando não conseguimos nos desconectar com o ninho, que só nos trouxe adversidade e dor. Não somos capazes de olhar para o futuro. A dor não nos deixa enxergar mais nada. Muitas pessoas não vão querer sair da posição de vítima, elas sempre vão querer ficar na posição dói e nunca vão ser capazes de vivenciar uma nova terra de propósitos e sonhos, uma nova vida. A terra foi prometida. Deus garantiu a vitória e assegurou que sempre estaria conosco na jornada. Porém, aceitar o desafio, ensaiar um primeiro passo já não é função de Deus, mas escolha nossa. Toda jornada começa com o primeiro passo. Você precisa acreditar que é possível sair desse deserto e experimentar do mel. É possível deixar o Egito para trás e não sucumbir no processo. É possível ser livre de corpo, mente, alma e coração. O pior escravo é aquele que, mesmo livre, permanece acorrentado dentro de si, que ainda deseja voltar para o lugar da dor e da humilhação. Se o Pai vos libertou, verdadeiramente seja livre. Todos nós crescemos ouvindo que Deus tem propósito para cada um de nós e que somos frutos da vontade do Senhor. Porém, no decorrer da vida, nos deparamos com uma realidade tão dura e complexa que parece impossível enxergar ou crer nessa verdade. Não conseguimos vislumbrar tais planos e propósitos e nos sentimos vazios e sem rumo. Falta-nos fé. Falta-nos combustível para prosseguir, ou seja, falta esperança. Mas o que é fé? Fé é crer no sobrenatural, é caminhar na direção de Deus, mesmo sem saber para onde ir, é dar passos sem conhecer a estrada, é caminhar na direção do improvável, crendo e confiando no controle e na direção de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível e na ótica humana todos creiam que não dá. Fé é permanecer na direção proposta pelo Senhor, é a certeza absoluta daquilo que nunca vimos ou sabemos, é sinônimo de confiança naquele que é fiel, Jesus. A fé gera esperança. Tão importante é a esperança trazida na fé. Como esperar se não houver fé?
E o escritor aos Hebreus dedicou um capítulo inteiro de sua carta ao assunto. O texto é um bálsamo para os nossos corações. Ei-lo na íntegra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aqui se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé ele foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladado, visto como antes da sua transladação, alcançando testemunho de que agradar. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se creia que ele existe e que é galardoador dos que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas, temeu, preparou a arca e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício instrutor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Isso também, e esses já descenderam tanto multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrarem daquele de onde haviam, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado se aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado a ponto seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos e deu ordem a seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado da filha de Faraó, escolhendo antes ser tratado com o povo por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não se. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, tendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espíritos. E que mais direi? Fartar-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa,
provendo Deus alguma coisa melhor a respeito, para que eles, sem nós, não fossem. Que tremendo! A fé é uma grande arma na vida do cristão e a compreensão dessa ferramenta pode mudar sua vida. Optei por registrar todo o capítulo 11 de Hebreus para que você consiga entender o que é fé e para onde ela será capaz de te conduzir. Tudo o que foi escrito acerca desses homens e dessas mulheres passado e tudo aquilo que eles experimentaram só foi possível pelo simples fato de acreditarem na que fez a promessa e perseverarem apesar das lutas, do tempo e dos obstáculos. Eles venceram porque insistiram em não desistir. Portanto, nutriram da esperança. A esperança como fé. Hebreus relata a caminhada de homens e mulheres que ousaram crer. Alcançaram o impossível porque acreditaram no poder de Deus e no poder de seu milagre. Independente de circunstâncias, esses grandes homens não chegaram facilmente ao destino que o Senhor traçou para cada um deles. Foi uma caminhada árdua e sofrida, mas repleta de fé, milagres e determinação, lutas e desafios, mas também muito poder em manifestar do Deus invisível. Para compreendermos de forma plena a atuação de Deus e as ferramentas da fé, é importante entendermos tanto o campo espiritual como o físico, pois a fé é gerada no sobrenatural e sua aplicabilidade acontece no mundo natural, no nosso dia a dia. O nosso cérebro é muito importante no processo de exercitar a nossa fé. E para que haja uma maior compreensão acerca desse instrumento, é necessário que se entenda um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro humano. Nosso cérebro trabalha como uma máquina, com lembranças e imagem. Imagine o seu computador, onde você guarda suas informações, como fotos, vídeos, textos, documentos de toda uma vida. Ali você tem inúmeras informações, para quando precisar de todas elas, estejam disponíveis para e uso. Exatamente assim é o nosso cérebro. Ele guarda todas as informações dentro desde quando estávamos no útero da nossa mãe até aos nossos dias atuais. Cada lembrança, cada sensação, cada cheiro, cada situação, dentro de nós está tudo registrado e arquivado, e à medida que precisamos de cada um desses arquivos interior, eles são acessados e disponibilizados para. Deus criou essa ferramenta extraordinária chamada cérebro humano, e apesar de toda a tecnologia que possui em pleno século XX, os grandes cientistas ainda não conseguiram desvendá-lo e compreendê-lo de forma tal a sua complexa. No nosso cotidiano, podemos perceber a complexidade do nosso cérebro nas coisas mais simples, como por exemplo, quando observamos uma maçã deliciosa e vermelhinha. O que acontece imediatamente? A nossa boca se enche de água. Por que isso acontece? Que nosso organismo se lembra do gosto saboroso da maçã, sua textura, a acidez, seu cheiro, e essas lembranças ativam as nossas glândulas salivares quando a nossa boca se enche d'água. Há também um outro tipo de reação que reflete por todo o nosso corpo. É quando algum perigo se apresenta. Se você estiver em um lugar pegando fogo ou com um forte cheiro de queimado, o seu cérebro imediatamente perceberá que alguma coisa está acontecendo e buscará informações para tirá-lo daquela situação. Ele irá sinalizar o perigo e te conduzirá a meios ou lugares que possa escapar. O nome disso é adrenalina. A adrenalina tem essa importante função em nosso organismo. Esse hormônio nos prepara diante de um perigo. É algo impressionante. E em questão de segundos, nosso coração acelera, nosso sangue é bombeado com maior força e adquirimos por alguns instantes habilidades que naturalmente jamais possuíamos, gerando no nosso corpo força, ousadia e reflexo que sabemos que não vem de nós. De modo parecido com a adrenalina, a fé opera em nossas vidas impulsos que geram avanços e reflexos poderosos no campo espiritual e no natural. A Bíblia nos direciona a nos enchermos da palavra de Deus e meditarmos na palavra de dia e de noite, para que possamos ser bem-sucedidos e possamos crer e vencer. E será essa mesma palavra que fomentará a fé em nossas vidas, guardando o coração. Na palavra de Deus encontramos direção, instrução e conselhos, tanto para a vida espiritual como para a vida prática, finanças, negócios, relacionamentos, etc. A palavra é a nossa lâmpada, nosso mapa para uma vida vitoriosa. Assim escreveu o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119 e 105. Durante muito tempo,
Eu li esse versículo sem entender seu real significado. Claro que compreendia que a palavra é a luz que mostra o caminho, mas na prática esse versículo significava muito mais que isso. Só consegui de fato entender a profundidade dessa palavra em uma situação da minha vida em que eu estava completamente perdido, sem saber o que fazer. Meu coração me apontava para uma direção, a mente para outra, e eu estava em completa confusão, sem saber para onde ir. Nesse momento, peguei a Bíblia e li esse versículo: luz para o meu caminho é a tua palavra. E então entendi. Não deveria simplesmente caminhar por aquilo que eu achava ou sentia, mas me direcionar por aquilo que a palavra de Deus dizia, pois Ele nunca falha, Ele jamais errou. Eu poderia estar confuso e perdido, mas Ele não. Assim, naquele momento da vida, escolhi viver a palavra. Hoje, tanto tempo depois, sei que fiz a escolha certa. Fiz minha escolha pautada na voz do Senhor e não no meu coração ou nas minhas emoções. E isso fez toda a diferença. Precisamos tomar cuidado sobre aquilo que sentimos ou que nosso coração deseja. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, nem sempre aquilo que sinto, ou que desejo, ou que meu coração almeja é o que de fato me fará feliz ou que trará paz. Às vezes é justamente o contrário. Aquilo que mais almejamos e sonhamos será aquilo que vai nos destruir, trazendo dor, vergonha e decepção. Melhor confiar em Deus, melhor se apoiar na palavra e fazer escolhas certas, pautadas na fé de que Deus tem o melhor para nós e não nos deixará confundidos nem enganados. O justo viverá pela fé. Sabemos que a vida não é fácil e que é repleta de conflitos e lutas. Nem sempre as coisas são tranquilas e favoráveis. Nessas horas dá mesmo uma tristeza, um desânimo, uma vontade louca de dizer de tudo. A Bíblia relata a história de homens e mulheres de Deus que viveram grandes conflitos e tribulações, foram injustiçados, atacados, feridos, humilhados, mas em meio à dor não perderam a esperança, não desanimaram e não deixaram de perseverar em fé. No Evangelho de Lucas 8, 43, 48, há um relato de uma mulher que por 12 anos sofreu uma grande enfermidade. Ela tinha um fluxo hemorrágico constante, da qual não conseguia ser curada. Essa mulher já havia procurado vários médicos e tratamento e havia gastado todos os seus bens em busca de solução, sem que obtivesse sucesso. Porém, um dia ela ouviu que Jesus iria passar por a sua cidade. A Bíblia não relata, mas acredito que essa mulher se encheu de alegria ao perceber que ali poderia acontecer uma mudança em sua vida. O relato bíblico dá conta de que havia uma grande multidão em volta do médico e que havia certo empurra-empurra. E em meio a essa confusão, Jesus, que alguém o havia tocado de forma diferente, foi quando questionou: quem me tocou? A pergunta de Jesus, no primeiro momento, parece absurda. Afinal, muitas pessoas o estavam tocando, empurrando, andando lado a lado. Porém, o que Jesus estava dizendo é que aquele toque era diferente do que de Jesus havia fluído unção. Ou seja, ele sabia que alguém havia sido curado, que aquele tal toque tinha sido especial. Aquela mulher corajosamente se apresentou e disse que ela o havia tocado, que ela estava curada. A hemorragia tinha cessado. Jesus, então, amorosamente, mas que a cura lhe concedeu também a salvação. Vá em paz, a sua fé te salvou. Que tremendo, que fé tremenda. 12 anos não foram capazes de derrubar as esperanças daquela mulher. Isso sim é guardar o coração. Acredito que os anos de derrota não foram suficientes para paralisar essa mulher no seu ninho de amargura, decepção e dor. Ao contrário do que muitos pudessem acreditar, ela se arriscou a dar mais um passo de fé e focar mais uma vez em suas convicções e força, não olhando para trás e nem para as palavras dadas por médicos ou os conceitos ou preconceitos da sociedade. Tudo isso não foi suficiente para apagar sua esperança de tocar em Jesus e ser curada. Quando se trata de fé e de esperança, guardar o coração para não se perder e desfalecer é mais que importante. Pode ser a diferença entre os que vivem ou morrem na jornada. O sobrenatural de Deus. Tantas pessoas, eu percebo que, diferente dessa mulher, perderam sua perspectiva de vida, de acreditar no sobrenatural de Deus. Muitas coisas eu admito que eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza: a última palavra sobre a vida não vem das pessoas e nem das circunstâncias. A última palavra vem de Deus. Então não importa se está tudo morto em sua vida, seus planos e... Não perca a esperança para a sua história. Você não vai morrer no ninho, mas vai ver o sobrenatural de Deus acontecer, pois só você será capaz de paralisar todas as palavras de derrota e desânimo sobre sua vida. Só você poderá dar passos que irão mudar a sua história.
Levante sua cabeça e creia no sobrenatural de Deus para te arrancar de suas limitações e de te conduzir à vitória. Querido leitor, tenho o desejo de terminar a leitura desse capítulo, esteja com uma fé perseverante e ativa. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Sim, é exatamente o que espero que você aprenda a não desistir com facilidade, que você vá em frente, acredite que Deus tem todo o poder para mudar qualquer situação, independente de como se encontra a sua vida hoje, do que disseram a seu respeito, do que fizeram com você. Que assim como a mulher do fluxo de sangue ou José do Egito, você não desista até alcançar objetivos. É você o maior agente para que as promessas cumprem sua vida. Não faz tanto tempo, foram realizadas algumas entrevistas com alguns soldados sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e foi constatado que o que os manteve vivos diante de tantas adversidades, tanto terror, diante do caos, foi justamente a esperança de voltar para casa, de ver sua família novamente, de abraçar seus filhos, de sentar à mesa e ter uma refeição com os seus, a esperança de ainda poder viver, de que naquela situação não era, de que a guerra era apenas um momento, que por mais longa que fosse, um dia terminaria, pois acreditavam em algo melhor do que eles estavam vivendo, né? Acreditavam que eles não iriam morrer ali no campo de batalha, mas que iriam sairiam dali com vida para viver e desfrutar seus sonhos. E estavam certos. Enfim, a guerra acabou e aqueles que acreditaram, que sonharam, que ousaram ter esperança, puderam um dia voltar para casa e realizar tudo aquilo que em meio à guerra parecia impossível. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, de 1 a 5. Aquele que tem fé, que luta, que acredita, que vai em frente, jamais será decepcionado e verá o sobrenatural de Deus. E ainda que porventura haja alguma decepção, ele supera, elabora, dá a volta por cima e segue a vida firmemente, tudo por causa da esperança. A Bíblia é quem nos garante essa verdade. Persevere então. Mesmo que perca algumas lutas, ainda que haja algumas feridas, acredite, você irá sair dessa situação e vencer. Pode até perder algumas lutas, mas jamais perderá a batalha. Permaneçam firmes. Creio que sairemos vencedores dessa guerra. Que uma hora o jogo vai virar, as tempestades se acalmarão e sairemos muito mais fortes, com muito mais experiência, mais fortes e decididos a viver todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Independente das circunstâncias da sua vida hoje, declare como salmista nos Salmos 42: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42. Isso tem que ser a sua certeza. Você ainda louvará o Senhor, apesar de toda dor, toda tristeza, toda decepção, toda humilhação, todo desespero, toda calúnia, toda escassez, você ainda louvará novamente. Essa verdade tem que ser a sua motivação, a sua injeção de ânimo todos os dias e todos os momentos. Essa verdade precisa ser absoluta em sua vida. Você ainda louvará em gratidão e alegria ao Senhor. Creia, seu tempo vai chegar. Não pare, marche, vá em frente. É tempo de sonhar, de acreditar, de perseverar e alcançar os objetivos e propósitos de Deus para a sua vida. Creia, é tempo de esperança, é tempo do sobrenatural de Deus em sua vida. Chega de correntes. Acorrentados? Jamais.